Olá, você está no programa O que a Bíblia diz. Na nossa temporada, estamos estudando o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo. E o assunto de hoje é a importância da vigilância. A segunda vinda de Cristo é um fato, uma certeza que nós estamos aguardando. Mas para isso, é claro, a gente sabe, o princípio das dores e a grande tribulação também é uma realidade. A pergunta que fica e a questão do nosso programa é: como vive um cristão genuíno? Como vive um cristão verdadeiro diante desta realidade? Cristo vem e com certeza Ele virá. E nós estamos aqui. O que fazer? A Bíblia nos ensina a termos um coração vigilante. A Bíblia nos ensina a guardar a palavra no coração, para não pecar contra Deus. Não é porque temos certeza da nossa salvação, não é porque temos certeza da esperança da glória que nós podemos viver de qualquer jeito. Romanos capítulo 6 mostra para nós que aqueles que vivem na graça, aqueles que vivem aguardando o Senhor, aqueles que receberam essa bendita promessa, já morreram para o pecado. Em Mateus capítulo 24, versículo 32, a Bíblia nos ensina e começa, na verdade, a nos ensinar a respeito da vigilância. Olha o texto. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando o texto mostra para nós para observarmos a figueira, e em Lucas capítulo 21 também mostra as demais árvores, o que o texto está nos ensinando é: perceba os sinais, tanto em Jerusalém como em todo o mundo. Perceba aquilo que Cristo deixou para que todos pudessem compreender os sinais da sua vinda. Lembramos ali do princípio das dores. Jesus está dizendo então: quando vocês perceberem guerras, rumores de guerras, fomes, quando vocês perceberem anticristos, quando vocês perceberem que a apostasia chegou, saiba que Cristo e a sua segunda vinda estão às portas. Então, o cristão que compreende que estas coisas não vão passar, que tudo pode acontecer, que tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanece. Um cristão que compreende isso vive vigiando, vive aguardando a segunda vinda. João 14, 21, a Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós não podemos sentar e aguardar a segunda vinda de Cristo, como a igreja de Tessalônica estava fazendo. Não, ela foi exortada pelo apóstolo Paulo. Nós devemos manter a nossa vida em santidade, separados para Deus, porque estas palavras do Senhor Jesus irão se cumprir. Princípio das dores, grande tribulação e segunda vinda, fato, irá acontecer. O cristão genuíno, o cristão verdadeiro, aguarda a bendita esperança, mas aguarda trabalhando, aguarda se santificando, aguarda se separando, aguarda trabalhando para o dia do Senhor Jesus Cristo. Como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? Nós estamos aguardando o glorioso dia do Senhor? Se estamos aguardando, a prova é que andamos em santidade. A prova é que andamos em novidade de vida. Você está aguardando, vigiando a segunda vinda de Cristo? Atalaia é uma arquitetura militar, também chamada comumente de torre de vigia. E é neste lugar que o crente fiel, que aguarda a volta do seu Senhor, deve permanecer. Precisamos construir nossa vida em vigilância ininterrupta, porque não sabemos o dia nem a hora da volta de Cristo. Se eu perguntei para vocês a respeito da vigilância, eu quero provar no texto bíblico a sua importância. Em Mateus capítulo 24, no texto que a gente está lendo, agora o versículo 36, a Bíblia diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. É claro que quem disse isso aqui foi Jesus, e Jesus é Deus. Jesus aqui, mostrando a sua humanidade, mostra para nós que aquele dia foi determinado pelo Pai.
e vai acontecer a sua segunda vinda. Mas ninguém, eu, você, o nosso pastor, o nosso líder, a nossa igreja, ninguém sabe exatamente o dia. Nós temos alguns sinais: princípio das dores, grande tribulação, o evangelho sendo pregado a todas as nações, são sinais que nos mostram que ele está às portas, mas nós não sabemos que dia vai acontecer. É por isso que nós temos que estar vigiando. Mas a vigilância, meu irmão, não é uma questão de medo, é uma questão de reverência. Eu não vigio e espero a segunda vinda de Cristo porque eu tenho medo de não ser salvo, porque eu tenho medo de não ter o meu nome no livro da vida. Não é isso. A minha vigilância é, primeiro, porque eu não sei o tempo. Segundo, porque eu amo o meu Senhor. Se a Bíblia me ensina a vigiar, se a Bíblia me ensina a guardar com tanto temor e com tanta reverência, é isso que eu vou fazer. E é isso que eu quero que você faça também. Quando a gente vigia, a gente está dizendo para Deus que nós não sabemos o dia, que nós não sabemos o momento, mas que nós estamos preparados. Quem te prepara é o Espírito Santo. Deus te justificou dos seus pecados. Agora você está em um processo de santificação. Daqui a pouco você chegará na glorificação. O processo de santificação é o processo da vigilância. É o processo em que nós abandonamos os desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. É o momento em que nós estamos, durante a nossa vida, aguardando a segunda vinda de Cristo com grande temor. O texto diz no versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Perceba comigo como eram os dias de Noé. Noé está construindo a arca. Noé está avisando o juízo de Deus. Noé está avisando que Deus virá em juízo. Mas o que os homens estavam fazendo? O texto diz, casando, dando-se em casamento. Não estavam preocupados com o dia de Noé. Não estavam preocupados com a pregação do justo Noé. Então, quando o dilúvio veio, tomou a todos. Mas Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos entraram na arca e foram guardados por Deus naquele santo e grande dia, o dia do juízo de Deus. A importância da vigilância. Primeiro, nós obedecemos a Deus quando vigiamos. Segundo, nós nos mantemos nas posições de servos de Deus. E terceiro, nós não entraremos em juízo. Se você ama ao Senhor Jesus, se você ama a Deus genuína e verdadeiramente, com certeza você vai vigiar. Você vai se colocar na posição de quem está aguardando. Você está nessa posição? Precisamos fazer uma autoavaliação todos os dias, sondando o nosso coração e procurando brechas que podem ter sido abertas por nosso orgulho e pecado. Uma vida em retidão e arrependimento nos manterá na torre de vigilância que precisamos estar. Para sabermos se estamos nessa posição, na posição de vigiar, você, eu, nós, precisamos voltar a Mateus 24 e compreendermos o que o texto diz. Naqueles dias, nos dias de Noé, os homens estavam casando, dando-se em casamento, não estavam muito preocupados com a pregação de Noé, não estavam muito preocupados com o dilúvio, eles nem sabiam que vinha, mas Noé sabia, Noé pregou, mas eles não se importaram. E o texto do versículo 39 de Mateus 24 vai dizer para nós o seguinte, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Perceba comigo, se eles não estavam preocupados, se eles não estavam ligados na pregação de Noé, o juízo teria que acometê-los. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma estava no campo, a outra estava trabalhando. Um homem estava na sua casa, o outro homem estava com o seu amigo. Muitos estavam fazendo muitas coisas. A única coisa que eles não estavam fazendo era se preocupando com a arca, se preocupando com a pregação de Noé. Então veio a água do dilúvio e levou todos os homens impenitentes. Veio a água do dilúvio e julgou todos os homens
impenitentes, exceto Noé e sua família. Perceba comigo, Noé estava vigiando, Noé estava se preparando, Noé estava ali como alguém que temia Deus e temia as palavras de nosso Deus. É por isso que ele e sua família encontraram salvação, mas aqueles homens não, os homens se perderam. Se isso terminasse somente nos dias de Noé, seria um alívio para nós. Mas a Bíblia mostra para nós que a segunda vinda de Cristo seria como nos dias de Noé. O texto diz no 40 e 41 que estarão 2 no campo, será tomado um, deixado o outro. 2 estarão trabalhando, uma será tomada e levada a outra. Perceba comigo, nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que não vigiarem, aqueles que não se converteram, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não entregaram a vida para Jesus, esses serão tomados como a água do dilúvio. Esses serão levados pelo juízo de Deus. Esses serão condenados eternamente. E a tristeza, meus irmãos, é que essa condenação não tem fim. É aquilo que Jesus chama de lago de fogo e enxofre. Os ímpios serão lançados ali, mas os cristãos genuínos e verdadeiros estarão firmes com o nosso Senhor Jesus Cristo. Terminando, o 42 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O maior conselho que eu posso te dar, a maior ideia que eu posso falar com você aqui é, de fato, vigie. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que temos que ter o nosso coração aquecido pela segunda vinda de Cristo. Que privilégio, meus irmãos, que honra, meus irmãos, aguardarmos esse dia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Até o próximo programa, se Deus assim permitir.